Irmãos e irmãs, uma abençoada semana, uma feliz Páscoa. Iniciamos a 8ª de Páscoa. Hoje, segunda-feira. Que alegria! Jesus vive. O Senhor nos introduziu na terra onde corre leite e mel, e que sua lei esteja sempre em vossos lábios. Aleluia! Que possamos agora proclamar as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar as notícias aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se e com os anciãos deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós convenceremos. Não vos preocupeis, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra 2 pontos de vista diferentes. Iniciamos o Evangelho falando de medo. Nós ouvimos que as mulheres estavam com medo. E quando elas voltavam do sepulcro, que estava vazio, elas encontram Jesus no caminho. E Ele acalma os seus corações e com alegria elas prostram os seus pés, abraçam Jesus e Ele diz: Não tenhais medo. E automaticamente pede às mulheres para que possam anunciar. Ide e anunciai que eu estou vivo e que, se quiserem me ver, vão me encontrar na Galiléia. Por outro lado, nós temos a visão dos guardas que correram e foram contar aos sumos sacerdotes. E os sacerdotes não queriam acreditar. Esconderam isso e pediram para que eles contassem uma mentira, dizendo que os apóstolos foram e roubaram o corpo à noite. E infelizmente, nós somos assim. Nós vivemos por meio de medo. Medo das coisas que vão acontecer conosco. Medo de como que nós vamos aceitar essa caminhada de vida divina. Medo da morte. Mas essa morte foi vencida por Jesus. E aqueles a quem se acostumam, que se prostram nela, que ficam próximos de Jesus e se prostram aos pés de Jesus, reconhecem que quem é a morte? A morte foi vencida. Junto com Jesus, nós afastamos de nós o medo. O nosso coração se aquece, a nossa alegria aumenta, a nossa vida é mais rica, é mais importante. Agora, quando nós negamos, nós não abrimos os nossos olhos para aquilo que é importante, quando nós negamos, quando nós recusamos essa presença do Cristo, nós vivemos com medo, na mentira, afastados. Não sabemos aceitar e prostrar aos pés de Jesus, porque Ele vive, Ele está no meio de nós. Mulheres, anunciem, Cristo vive. Homens, anuncie, Cristo vive. Ele está no meio de nós. Que o Senhor possa nos proteger e abençoar nesse dia. Que essa semana pascal faça toda a diferença na nossa vida.
que nós saibamos compreender cada dia mais no nosso coração a importância da vida de Cristo em nós. Que o Cristo viva em nós, que Ele nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.